dia, gente! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Paula e hoje eu vou falar sobre 10 coisas que, se eu soubesse antes de começar a pedalar, a minha vida teria sido muito mais fácil. Essa é a minha experiência aí em 5 anos de ciclismo que eu pratico morando aqui na Suíça, e claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Deixem nos comentários os erros que vocês cometeram quando vocês começaram a pedalar, espero que ajude. O erro número 1 é utilizar roupa inadequada. A roupa de ciclismo, por mais montada que ela pareça ser e por mais profissional que ela pareça ser, ela existe por um motivo. Então vamos começar pelo bib, né? Pelo shortinho de ciclismo. Um erro que se comete com frequência é utilizar o short com a calcinha ou com a cueca. Não é para ser utilizado com nenhum tipo de roupas íntimas por baixo. Você só tem que usar o short, ou no caso a calça, como essa aqui que eu tenho, que é essa calça aqui, que ela tem essa almofadinha aqui para um motivo óbvio, que é para poupar o seu bumbum de sofrer quando você estiver sentada no selim. Então, isso quando você coloca, de fato, você sente assim que você está usando uma fralda, mas depois acostuma, gente. Então, assim, não deixe de usar, é muito importante. E usar sem a calcinha e a cueca, porque se você usar com a calcinha, ficando horas sentado em cima daquela marca da calcinha, vai causar assaduras. Então, é só isso aqui e acabou. Uma outra coisa, um outro acessório super importante que eu acho são os óculos. Quando você usa o óculos normal, você vai ter mais vento entrando no seu olho, principalmente nas descidas, né? Vai ter muito vento, então você vai lacrimejar, e tudo isso pode interferir no pedal, no ciclismo, te deixando numa situação mais vulnerável a acidentes. Isso já aconteceu comigo quando eu comecei a pedalar. Eu usava óculos normal e bateu sem brincadeira, bateu um mosquito, sei lá, era um inseto grande assim, relativamente grande, bateu no meu olho assim. Então é perigoso, pode também bater pedrinhas e tal, e pode mesmo levar a causar acidentes. Então invista num óculos que tampe, aqueles de viseira assim, que tampe mesmo, e proteja bastante os seus olhos. Não precisa ser caro, pode ser mesmo os Baratex, mas é realmente para proteger a sua vista. E as outras coisas que eu preciso nem falar, né? Como o capacete, óbvio, você deve sim utilizar o capacete sempre, porque nunca se sabe, e você que não quer bater o seu coco no chão e causar também acidentes. Então, a vestimenta é muito importante. A blusa de ciclismo, ela também é interessante, porque quanto mais justa no corpo, melhor tanto para a aerodinâmica quanto para a passagem de frio. Você sente menos frio, porque não vai ter vento entrando no seu corpo. Beleza? A segunda coisa que é muito importante você saber é que nem sempre será sobre a bicicleta. Às vezes você é lenta simplesmente porque você não está colocando esforço e está aí culpando a bicicleta. Eu falo isso porque eu já fiz isso, então nem sempre será sobre a bicicleta. Isso eu falo justamente por experiência própria. Eu fico culpando a minha bicicleta, mas eu descobri que a lenta sou eu. Então eu que estou colocando o esforço e estou vendo que estou indo muito mais rápido. E eu posso provar que não é sobre a bicicleta, porque quando eu comecei a pedalar, eu tinha uma bicicleta de cidade, né, uma city bike, que pesava 16 quilos, e eu subia a montanha e descia a montanha com aquela bicicleta. Freio normal, sem ser freio a disco, então assim, não havia limites quando a mente já estava lá, entendeu? Então não precisa ter a bicicleta mais top de linha, o esforço tem que vir praticamente de você. Só quando você estiver num nível bem mais avançado, aí sim você pensa em trocar de bicicleta. A terceira coisa super importante sobre quando você quer começar no pedal é sobre bike fitting, né? Que é você fazer todo um ajuste da bicicleta em relação ao seu corpo. Eu acho que ele vem antes mesmo de você comprar uma bicicleta. Porque tem muita gente que compra bicicleta online, só que você tem que saber exatamente a medida do seu corpo. E geralmente se mede pela cintura para cima e a cintura para baixo. Tem gente que tem um tronco maior do que as pernas, e tem gente que tem as pernas mais longas do que essa parte de cima. Se é que vocês me entenderam. E isso é muito importante quando você vai sentar numa bike, porque se você tiver as pernas maiores e se você tiver elas menores, o tronco maior, tudo vai variar na inclinação que você fizer. Então eu super recomendo você ir numa loja de ciclismo e fazer toda essa análise para ter uma noção de que tipo de bicicleta ou que tipo de modelo vai ser melhor para você. Porque eu já vi gente investindo numa bicicleta e depois vendo
que não cabe, por mais que você ajustasse, fizesse todo o setup ali da bicicleta, ainda assim não caberia tão bem. Então é super importante você de fato saber. Bom, a quarta coisa aqui é em relação à alimentação. Até hoje eu cometo esses erros de ou não me alimentar direito, né, na noite ou nos dias que antecedem, ou simplesmente durante o pedal eu vou lá empolgada e eu fico assim mais de uma hora, consigo ficar mais de uma hora sem comer, pedalando, e aí depois eu vejo que depois de umas horas, 2 horas e meia assim, eu dou aquele crash, né, aquela quebrada, né, e falo assim, nossa, não aguento mais nada e agora eu quero sentar e comer um pratão de arroz e feijão. E isso não é o jeito certo. Eu não sou nutricionista, mas o jeito que funciona pra mim é eu sempre comer ou estipular de 1 em 1 hora eu fazer uma recarga energética aí de principalmente carboidrato, açúcares e para me manter firme no pedal durante horas, senão o negócio vai dar ruim. Por mais que eu não tenha vontade de comer, eu meio que me forço a comer um pouquinho, porque a alimentação é muito importante. Quanto mais eu faço, eu vejo a importância da alimentação nos esportes em geral, né? Aliás, eu acho que ela vai quase que além do preparo físico e o preparo muscular mesmo. É impressionante. Uma coisa que eu acho super importante também é a gente desinfluenciar o ciclismo, ou desinfluenciar, na verdade, tudo quanto é esporte, né? Que as mídias sociais aí ficam jogando, bombardeando um monte de coisa pra gente. Eu sei que o ciclismo pode ser um esporte muito caro, assim como os esportes de maneira gerais são bem caros, né, dependendo todo o equipamento e roupa e tarará, tarará. Muitos dos esportes são ainda para os poucos privilegiados, mas de uma maneira geral, o outro lado disso é que existem marcas e existem jeitos de fazer um ciclismo bem mais acessível. Hoje em dia, né, tem lojas Baratex, tem coisa que você consegue comprar na Temu, consegue comprar aí diretamente da China, e tem as lojas mais democráticas como a Decathlon, que eu adoro a Decathlon justamente porque você consegue achar coisas super baratas até coisas super caras e que cabem no bolso de todo mundo. Então, o ciclismo não precisa ser caro. Você consegue comprar uma bike acessível, você consegue comprar roupas e acessórios de ciclismo acessíveis. Então não caia no conto da carochinha de que você precisa das coisas mais caras e mais top de linha só para fazer esse esporte. Porque às vezes você quer só mesmo como um hobby, às vezes você quer se profissionalizar um pouco mais, mas ainda assim, eu imagino que você não queira virar assim um profissional. Então você não precisa das coisas mais caras que estão no mercado. Então foque nisso, foque no menos é mais, foque em pedalar, em ter isso como o prazer de sair para pedalar, sem aquela necessidade de precisar de ter. Isso é uma coisa que eu também no começo eu ficava obcecada com várias coisas que eu queria, mas depois eu percebi que eu não preciso de 1000 daquele tipo de coisa. Uma outra dica que teria me ajudado muito é aprender sobre a minha bicicleta, no sentido de entender a mecânica que vai atrás de uma bicicleta, aprender a trocar um pneu e ter sempre aquele kitzinho de reparos. E assim, eu não gosto de falar isso em voz alta porque eu não quero chamar isso pra mim, mas eu tive a sorte de 5 anos de pedal, eu nunca tive um pneu furado. Eu não quero falar isso, porque eu não quero atrair isso pra minha vida, mas ainda assim eu sempre levo meu kit porque nunca se sabe o dia de amanhã. E eu também sei trocar. Eu aprendi porque eu já troquei, eu tive que trocar os pneus da minha bicicleta, porque eles estavam gastos, eu coloquei, então eu quis fazer sozinha. Então eu já fiz os dois e o quanto mais praticar, melhor você vai ficar, principalmente na estrada, porque gente, isso pode demorar horas. Só quem já trocou um pneu sabe que se você não pratica, pode ser que demore assim 1 hora que você fica. Eu lembro que quando eu fui trocar os meus, eu demorei assim umas 2 horas e meia para trocar os dois, porque eu não tenho prática. Uma outra coisa é você saber a mecânica da sua bicicleta. Eu não estou dizendo para você virar a mecânica de bicicleta ou mecânico de bicicleta, é só mesmo para você ter uma noção do que está acontecendo, da onde está vindo aquele barulho, como as coisas funcionam mais ou menos. E agora, depois de 5 anos, eu comecei a ter, de fato, uns probleminhas na minha bicicleta. E aí eu comecei, né, lógico, com a ajuda do meu namorado. Ele vai me falando qual que é o problema que tá tendo nos fios. No caso, agora eu tô com um problema no freio da frente, que faz um barulho, é porque tem um pouco de ar lá dentro.
Então eu tenho que levar no mecânico. Eu fiz a limpeza da corrente com ele outro dia, então ele me ensinou como funciona, como tem que limpar, porque eu nunca tinha limpado a corrente da minha bicicleta, meu Deus. Então assim, são coisas que a gente tem que aprender para ela funcionar melhor e é importante a gente saber, porque também deixa a gente mais independente. Uma outra coisa que eu aprendi, e faz pouco tempo que eu aprendi, e eu sempre meio que tive isso em mente, mas eu ignorava totalmente, é sobre alongamento e subestimar a mobilidade. Gente, só quem já ficou assim horas em cima de uma bicicleta sabe que você sai de lá assim paralisada, principalmente na parte superior, porque a gente acaba não utilizando a parte de cima como a gente utiliza as pernas, que estão sempre em movimento. Então você sai com tudo assim travado, as costas, o pescoço, os ombros, a coluna. A importância do alongamento e de treinar a mobilidade é muito, muito crucial. E eu ignorei por anos e comecei a aplicar só neste ano, que eu falei assim, não, basta, eu não tô conseguindo mais pedalar e viver assim. Então, eu realmente comecei a investir pesado em alongar. Alongo assim quase todos os dias, faço treino de mobilidade e isso ajuda muito. Principalmente, até mesmo na posição que você fica na bicicleta, que você, quanto mais flexível você é, mais confortável você vai ficar e mais rápido você vai ficar também, porque você vai acabar, porque o seu corpo vai ficar numa aerodinâmica melhor. Super recomendo vocês investirem nisso. Isso era uma coisa que eu já deveria ter feito há um tempão, mas eu simplesmente ignorei. A 8ª dica está também relacionada à anterior, que é em relação ao descanso. Às vezes a gente quer treinar horrores, fazer várias coisas, principalmente se você é uma atleta híbrida, como eu digo ser, uma atleta amadora, que eu quero correr, eu quero fazer musculação, eu quero subir montanha, eu quero isso e aquilo, e quando eu vou ver, eu tô assim, não tem um dia de descanso, porque a minha mente, ela precisa de exercício, só precisa. E aí chega uma hora que o corpo pede, então saber descansar é muito importante. Uma outra coisa que eu aprendi há pouco tempo, foi há pouco tempo, mas eu recomendo a você, se você quer realmente começar a fazer o ciclismo de uma maneira que você quer ver um progresso, na sua performance, eu super recomendo você sair da sua zona de conforto e treinar em zona 4, em zona 5. Vamos lá, se você faz um ciclismo só mesmo por hobby, ou só mesmo para fazer o bike touring, que é um turismo de ciclismo, que você dá uma pedalada, faz parecer, está tudo bem, você realmente não precisa levar como um treinamento de zona 4 ou zona 5. Você pode viver naquilo ali e está tudo bem. E eu fiz isso, quando eu comecei a pedalar, eu realmente saía, eu falava assim, eu vou até na cidade tal, eu vou até não sei aonde. Eu vou até ali. Eu riscava no mapa assim e falava assim, vou. Poderia ser que eu demoraria assim 9 horas para fazer o pedal, mas eu ia parando e tarará, e estava tudo bem. Até que o dia que eu falei assim, não, eu quero melhorar a minha performance, eu quero ficar mais rápida. E aí eu percebi que ficar nessa zona de conforto não ia me levar a lugar nenhum. Então eu comecei a investir em treinos em zona 4, em zona 5. Tem vários tipos de treinos, se você for ver online. E eu acho muito interessante você, então, não ficar estagnada na sua zona de conforto e treino só em zona 2. E a 10ª dica que eu dou para vocês é sempre focar em você e manter o seu ritmo e evoluir no seu ritmo. Isso porque a gente tem esse constante pensamento de sempre ficar nos comparando às outras pessoas. Porque o fulano vai não sei o que mais rápido. Porque o fulano, tarará. Mas a gente não sabe da história das pessoas. A gente não sabe o quanto aquela pessoa se dedicou. Quantos e quantos anos aquela pessoa tá ali fazendo aquele esporte. E a gente já tá lá se comparando. Às vezes você comprou sua bicicleta tem um mês e começou agora e já tá lá querendo ser a pessoa mais rápida do ciclismo. Então, assim, não foque nas outras pessoas, foque em você. E procure sempre ser a sua melhor versão, ver o progresso dentro do seu ritmo. Isso é muito importante.
Beleza? Bem, e é isso. Deixa aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, quais foram os aprendizados que vocês tiveram quando vocês começaram o pedal e se tem alguma coisa aí em comum ou não. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijos!